Essa situação da Operação Pente Fino tem deixado muito segurado aí, literalmente de cabelos em pelos, assim, preocupados com um possível corte, uma possível suspensão dos benefícios. Na realidade é o seguinte, já tem muita gente, inclusive, reclamando de que houve sim a suspensão do benefício pago, naturalmente por conta de que o INSS possa ter detectado alguma suspeita de irregularidade, mas tem aí beneficiário dizendo que não foi devidamente comunicado. Por isso é importante esse destaque dado em relação ao cuidado que tem que olhar aí no extrato, se tem alguma comunicação da Previdência Social, se tem algum recado para que você que está beneficiário hoje, que recebe esses benefícios da Previdência Social, olhe e veja se você está sendo convocado para apresentar alguma documentação para a Previdência Social. Não deixe que o seu benefício seja suspenso. E como é que você faz isso? Se antecipe. Olhe o seu extrato, veja, peça para alguém olhar com cuidado e, principalmente, reúna toda a documentação que for necessária, como comprovantes de médicos, de medicamentos, de receitas, coisas que digam, por exemplo, que você está recebendo um benefício porque está com problema de saúde, mas está recebendo, então você precisa ter essas receitas, ter o cuidado de observar, por exemplo, que o seu médico está lhe acompanhando. São documentos que provam, por exemplo, que você não está recebendo um benefício de forma irregular, que você não está fraudando a Previdência. Infelizmente, o ônus da prova cabe a você provar. Então, o cuidado que tem que fazer é ficar atento ao esse extrato, o que diz, se tem algum recado, e principalmente providenciar a documentação. São 7h21 agora. Agora, Beto Almeida, reforma da Previdência entre estados e municípios deve ser concluída só o ano que vem, é isso? Olha só, Lucia, essa parte aí, é bom deixar claro, é o seguinte, é com relação à inclusão dos estados e municípios dentro da reforma. Por que a gente está dizendo isso? Pelo seguinte, olha, estamos de recesso parlamentar, mas, inclusive, o relator da proposta lá na CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o senador Tasso Gereissati, já adiantou muita coisa. Ele já adiantou, inclusive, que tem a proposta de trabalhar com uma PEC paralela para incluir apenas estados e municípios dentro da reforma da Previdência, que não foi aprovada lá na Câmara dos Deputados. Qual é a grande questão aqui? Primeiro, o Senado diz que vai aprovar, ou pelo menos a pretensão é essa, aprovar a parte do que passou com folga na Câmara dos Deputados. Ou seja, seria uma tramitação mais célere lá no Senado. Qual é a outra proposta? É que, paralelo a esse trabalho que foi aprovado na Câmara, comece a discussão de inclusão de estados e municípios. Só que isso leva um tempo, porque tem que ser aprovado também em 2 turnos no Senado, tem que passar por comissão especial, depois voltar para a Câmara dos Deputados e aí também ser aprovado em 2 turnos. Ou seja, nessa tramitação, nesse processo todo, a expectativa é que a conclusão dessa parte da inclusão dos estados e municípios só seja fechada mesmo no ano que vem, em 2020. E ainda tem outro aspecto, que é que os senadores querem, de fato, o engajamento dos governadores, que não fique nesse lero-lero, que aqui diz que são contra a Previdência, mas lá trabalho favorável. Eles querem o engajamento completo dos governadores. Aqui no caso do Ceará, especificamente, o governador Camilo Santana já fez o dever de casa, ele já aprovou, só falta algumas coisas aí para entrar como complementação, mas já aprovou a reforma da Previdência. Ainda assim, o discurso que o governador Camilo Santana tem utilizado é de que vai recomendar a bancada do Ceará e vai trabalhar favorável à aprovação da reforma da Previdência. Aliás, se depender dos 3 senadores aí, acho que o trabalho maior que ele terá é com o ex-governador e senador Cid Gomes, porque Tasso Gereissati e já se mostrou consideravelmente favorável. Eduardo Girão também. Então, será mínima a resistência no Senado, Lucinha. Muito bem, mais uma polêmica, né? Governador Camilo Santana pede respeito ao Nordeste e afirma que presidente precisa governar para todos, deixando para trás as diferenças políticas. Lucinha, ele vacilou, foi um vacilo do presidente Bolsonaro, sem dúvida. A expressão dele, ele sabe muito bem como é que essa expressão e por que ela é utilizada. É numa referência genérica a quem mora
na região norte, porque para quem trabalha, é preciso entender esse termo pejorativo, a paraibada ou a baianada, como eles chamam, de quem mora com a cabeça ali na região sudeste, tá? Para eles, tudo que fica para cima é nortista, ou seja, é paraibano, é paraíba, aliás, ou é baiano, num termo genérico que tenta, de certo modo, de forma pejorativa, relativizar o esforço, a competência dos nordestinos, tudo isso. Ele poderia ter passado sem essa, não ter criado essa crise. E o pior, amanhã ele vai à Vitória da Conquista na Bahia inaugurar um aeroporto. Aí fica aquela expectativa. Afinal de contas, como é que ele será recebido num evento depois dessas críticas aí desastrosas aos nordestinos? E ele disse que não tem preocupação com isso, que ele é o presidente de todos os brasileiros e que, portanto, não tem problema em ir em qualquer estado da região Nordeste. Eu também compreendo que ele, como presidente, não tem que ter essa preocupação, mas ele tem que ter o decoro, inclusive, de quem ocupa o cargo, da liturgia do cargo, e não utilizar desse tipo de senso comum e preconceituoso. E o pior, tá sobrando agora até para o porta-voz da presidência da República, porque o filho, o 02, o Carlos, o Carluxo, tá criticando a assessoria da presidência da República, porque disse o seguinte: esse vazamento aí dessa informação saiu de uma entrevista na sexta-feira da semana passada de Bolsonaro com jornalistas. O que aconteceu? Ele acabou falando isso de forma informalmente, vazou a informação. E o filho 02 está dizendo o seguinte, que essas entrevistas não têm trazido nada de positivo para Bolsonaro, só tem trazido, na realidade, desgaste. Mas o desgaste é provocado por ele, pelas falas dele. Isso não tem nada a ver com os jornalistas. Os jornalistas, como sempre, a imprensa, pagam o pato pelos atos de terceiros. Não foi só essa bobagem que o Bolsonaro falou em relação aos governadores do Nordeste, não. Ele também criticou a questão do desmatamento na Amazônia, está aí numa polêmica desnecessária com o INPE, dizendo que o INPE trabalha contra a imagem do Brasil no exterior, como se de fato não existisse desmatamento na Amazônia. Quer dizer, foi mais uma coisa que ele falou em relação a isso. Criticou também outras situações, por exemplo, em relação à questão de que ele não reconhece hoje o desmatamento da forma como é divulgado na Amazônia. Então, se ele desconhece tudo isso, se ele chega numa conversa com jornalistas e deixa soltar esse tipo de comprometimento de informação, qual é o culpado? É o jornalismo? É o quem faz a imprensa? Então tem alguma coisa aí errada. Nesse caso específico dos governadores, eu acho que a polêmica já rendeu demais. Trouxe desgaste e mostra o potencial tóxico que o governo Bolsonaro tem para se envolver em polêmicas inúteis, desnecessárias, mas que, de certo modo, disseminam a intolerância, disseminam o ódio e disseminam o preconceito. Não é isso que se espera de um presidente da República. No começo do seu comentário, você disse tudo. O Bolsonaro, ele consegue, com expressão, dizer o que ele está pensando. Pois é, Lucinha, só que ele é o presidente da República. Na hora que ele emite uma opinião, ele tem que saber que isso tem repercussão, que isso tem consequências.